Bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje eu vou comentar com vocês as minhas últimas leituras finalizadas por aqui, também o que eu estou lendo neste momento e, enfim, farei um convite para vocês. Estou aqui com uma pilha de alguns livros, eu finalizei algumas leituras ali entre o final do ano de 2025 e o início de 2026, então quero comentar um pouquinho sobre elas e também porque, caso vocês se interessem mais por uma ou outra leitura, eu faço um vídeo específico de resenha para esses livros. Provavelmente um deles aqui vai sair com certeza, mas a gente conversa melhor sobre essas leituras aqui nesse vídeo. Antes de mais nada, então, deixa eu fazer esse convite para vocês, porque eu organizei um desafio, que é o desafio Arete. Arete é uma palavra grega antiga, que significa excelência e, mais precisamente, a busca por excelência. E nesse desafio, basicamente, eu proponho que a gente faça, durante 21 dias seguidos, pelo menos 15 minutos de leitura e 15 minutos de exercício físico. Eu percebi que em 2025 foram dois hábitos muito importantes para mim, que até se incorporaram mesmo na minha vida, e eu percebo que são coisas essenciais. Então, como o início do ano tem sempre aquela coisa de fazer metas e nem sempre colocá-las em prática, eu pensei em fazer esse desafio para que a gente, de fato, se comprometa com essas duas metas, todos os dias durante 21 dias. E aí, a partir desse período, é muito provável que você já sinta a diferença na sua vida e queira incorporar naturalmente também. E esse desafio vai começar, então, na segunda, no dia 12 de janeiro, serão 21 dias a partir dessa data, e a gente vai controlar de duas formas, primeiro pelo grupo no Telegram, então eu fiz um grupo no Telegram e eu vou moderar esse grupo, né? E lá, todos os dias, a gente manda, então, esse nosso check-in de leitura, falando que leu, falando que fez atividade física. E também tem um aplicativo específico que faz esses projetos de atividade física, né, de exercícios, que é o Gym Rats, que você basicamente faz esse check-in também em um grupo fechado e aí forma um ranking. Eu acho que isso também incentiva bastante, né, especialmente quem aí tiver uma veia competitiva, que eu tenho, inclusive, isso também incentiva, né, de alguma forma. Eu fiz também alguns materiais ali, tanto de incentivo como também de apoio para esse desafio. Eu fiz um PDF com 21 livros, são 21 indicações de leitura para você finalizar em 21 dias, já com o ritmo específico ali que você precisa manter. Também fiz um checklist ali para você imprimir ou usar digitalmente, e fiz algumas playlists também, tanto para leitura quanto para exercício físico. Tudo isso para a gente entrar, de fato, entrar de cabeça nesse projeto. O desafio vai custar R$ 21,90, basicamente R$ 1 e pouquinho por dia do desafio. E provavelmente você está se perguntando por que eu não fiz esse desafio gratuito. Poderia, e eu já fiz muita coisa gratuita na internet, sei muito bem que você entraria no grupo, faria um dia e depois você largaria o grupo. Então, quando a gente paga por alguma coisa, a gente se compromete de verdade com aquilo. E não só por isso, claro, porque eu fiz os materiais e eu estruturei todo esse desafio. Então, é um valor simbólico simplesmente para que você se comprometa e para a gente fazer esse grupo, fazer um grupo seleto de pessoas que queiram, de fato, mudar 2026. Fazer um 2026 mais lúcido e mais saudável também, né? Querendo ou não. Bom, o link para a inscrição já tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. Lá no Instagram eu vou abrir apenas amanhã, no dia 8, mas já vou deixar aqui o link para vocês. Sempre antecipo as coisas aqui no canal do YouTube, né? Então quem quiser entrar, fique à vontade, vai ficar aberto, então, até o dia 12 de manhã cedo. A gente fecha as inscrições e começa, então, nossos trabalhos. Já vou começar provavelmente de manhã cedinho, no dia 12, a ideia é fazer todos os dias, né? Então, quanto antes a gente resolver a pendência, mais fácil fica o nosso dia. Então, enfim, espero vocês no desafio e fica o convite para que vocês comecem em 2026 com tudo. Estamos em janeiro, tem tempo aí para até fevereiro você já começar o ano de uma forma muito melhor. Vamos para as leituras então. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários ou me chama no direct que eu atendo vocês. E o último livro que eu finalizei lá no mês de dezembro foi As Vinhas da Ira, do John Steinbeck. Eu fiz um vídeo já de análise desse livro aqui na área de membros, porque foi uma leitura de férias da área de membros. Eu tô estruturando um calendário desse ano, ainda vou fazer um vídeo para vocês com as leituras que eu pretendo fazer na área de membros. Nem sempre esse calendário é tão fechadinho, eu nem gosto muito de fazer calendário anual, porque quando o livro não tá funcionando e eu converso com o pessoal e o pessoal também não tá gostando, às vezes a gente altera o calendário,
às vezes a gente altera o livro, como foi o caso de Os Noivos do Final do Ano, que ali definitivamente não deu certo, algumas pessoas terminaram, outras abandonaram o livro. Enfim, As Vinhas da Ira foi um livro que a gente leu sem cronograma, então foi bem tranquilo, mas todo mundo devorou, assim. Todo mundo que se propôs a ler meio que devorou o livro e a gente conseguiu conversar muito bem no nosso grupo do Telegram dos membros. Aí, como eu falei, eu fiz um vídeo de cerca de 26 minutos, gravei meia hora, né, conversando sobre esse livro aqui com os membros, com spoiler e tal, mas eu posso também fazer uma resenha aqui pro canal, que é mais aberta, com menos spoiler, para caso você queira ver antes de ler esse livro. Porque esse livro, eu acho que tem algumas questões que eu não vejo muito pessoal comentar aqui, especialmente no YouTube. Eu vejo as pessoas amando muito esse livro, ou as pessoas criticando muito, considerando ele um livro ofensivo à religião, especialmente, ou um livro totalmente panfletário. Eu acho que ele fica mais ou menos no meio termo de um livro quase panfletário, no sentido de que o Steinbeck tem uma visão de mundo muito específica e ele tenta, sim, te convencer a ter também a mesma visão de mundo dele, mas eu acho que é uma obra literária com muitos louros, com muitas qualidades, e eu também chamei bastante a atenção disso na nossa leitura. É um livro com problemas, especialmente o final. Eu acho o final, assim, totalmente desnecessário, mas, enfim, o autor colocou ali para chocar, e esse choque também tem a ver com essa agenda do autor. Eu acho que é um livro um pouco complicado da gente conversar justamente por conta disso. Eu sei que muita gente vai vir com pedras na mão, porque, você tá só falando isso porque não concorda totalmente com a visão de mundo do autor, ou o contrário também, não, esse livro é um absurdo, não deveria ser lido, sempre tem dessas coisas, mas é um livro muito interessante, muito bom, e eu quero ler todas as coisas do Steinbeck a partir disso aqui, porque a escrita dele é muito boa. Tem aí seus problemas? Tem, mas a escrita de Steinbeck definitivamente não é um problema. Eu comecei em 2026 lendo um livro que estava na minha lista aí, ó, tempão, que eu queria tirar esse livro da lista de não lidos, porque todo mundo lê, todo mundo ama na infância, e eu tive uma experiência meio curiosa, digamos assim, com Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, e um clássico infanto-juvenil, acredito eu, né? Eu já tinha visto algumas adaptações, mas eu não lembro efetivamente de nenhuma delas, e não foi uma história que me cativou em nenhum momento, seja da infância, adolescência e agora na vida adulta também não me cativou. Foi curioso, porque eu esperava que eu ia encontrar já a profundidade filosófica que as pessoas encontram em Alice, de fato, na leitura. Mas o que me soa é mais que algumas frases desse livro são, de fato, muito poéticas e bem filosóficas e podem evoluir para algo muito mais profundo, mas o livro em si, a história em si, é totalmente nonsense, assim. E é um nonsense que não desceu, que não funcionou pra mim, que eu não achei interessante a ponto de, nossa, eu preciso devorar esse livro, eu amo esse livro, que personagem maravilhosa. Tem um gato aqui querendo participar do vídeo de hoje. Participa, então. Ui. Enfim, eu esperava mais desse livro. Não sei exatamente o que eu esperava desse livro, mas talvez algum enredo um pouco mais lógico, ainda que seja uma coisa toda fantasiosa para crianças, esse mundo totalmente mágico, né? Eu confesso que eu achei mais interessante a introdução aqui da minha edição, que é da Dark Side, uma edição bem bonita, né? Uma edição diferente, assim, que é dessa coleção de Fábulas Dark. E eu achei mais interessante a introdução, que fala um pouco sobre o Lewis Carroll, sobre a história mesmo dele com a personagem real de Alice, a inspiração dele, né? Enfim, tem algumas fotos aqui no final também. E o Carroll também tem várias nuances, para dizer o mínimo, tem algumas polêmicas aí de ele gostar demais de crianças, mas o texto aqui é bem lúcido nesse sentido de mostrar para você as evidências e mostrar também que não dá para declarar o autor um criminoso ou algo do tipo com os olhos de hoje, né? Que são coisas que eram diferentes na época. Não que em algum momento relacionamento, né, com criança seja algo positivo, mas a autora mostra que não tem nada concreto aqui na história de Lewis Carroll, pelo menos nessa introdução, né? Achei bem interessante a história dele e, enfim, todas essas polêmicas que eu nunca tinha ido atrás de procurar. Mas confesso que eu esperava mais de Alice no País das Maravilhas. Achei interessante conhecer e tal, mas nem de longe chegou perto aí
se tornar uma história que me cativou muito ou que se tornou uma preferida. Outra leitura de janeiro de 2026 e que aí foi uma leitura maravilhosa. É impressionante o que esse escritor faz comigo, assim. Eu fico abismada porque eu li Nó de Víboras, do François Mauriac. Esse livro aqui tá na minha lista de 12 livros para 2026, então eu já comecei aí a mexer nessa lista, né? Tem muito livro que eu quero ler nos membros aqui do canal, mas essa daqui era uma leitura que eu queria fazer sozinha mesmo, até porque é um livro que eu já sabia que eu ia devorar. Foi exatamente o que aconteceu. Acho que eu li em 3 dias, ele tem 300 páginas, mas a diagramação dessa edição aqui tá uma delícia, é muito confortável. E o que é Nó de Víboras, né? Basicamente aqui a gente tem um homem já chegando perto dos 70 anos e ele já sabe que tá chegando no final da sua vida. Ele é muito avarento, ele não acredita em Deus, né? Então é um descrente. Ele fez um casamento ali que a princípio seria um casamento por amor, mas uma coisa que a esposa dele fez lá no início do matrimônio deles acabou com as esperanças dele. Ele é um cara assim muito problemático. E ele conta para nós a própria história a partir desse livro, que é escrito em primeira pessoa. Inicialmente seria uma carta, ele não entrega essa carta, acaba virando um diário. E assim a gente acompanha essa tentativa desse personagem de encontrar o amor, encontrar qualquer tipo de afeto, assim. Porque ele odeia os próprios filhos, ele odeia a própria esposa e ele faz de tudo para que os filhos não fiquem com nada da herança dele. Então ele é muito rico, ele enriqueceu mesmo durante a vida, especialmente graças à mãe, que também era um pouco avarenta, mas ele coloca muito a culpa nela e pouco a culpa em si mesmo, pelo menos no início da obra. E o Mauriac, ele tem uma capacidade de romance psicológico, assim, que é impressionante, porque você entra na cabeça de pessoas muito problemáticas. Não é à toa que ele muitas vezes é comparado a Dostoiévski, justamente nesse sentido, né? Só que o Mauriac tem uma escrita muito poética e ele usa adjetivos assim que pra mim são tão precisos. Eu adoro a escrita dele e por isso até as leituras são tão fluidas pra mim. Eu já sei que tudo que eu ler desse autor provavelmente estará na minha lista de livros preferidos do ano e provavelmente será o caso aqui. Ano passado eu li o Thérèse Decquerot dele e eu amei também. Não é um livro que funciona com muitas pessoas. Algumas pessoas vieram me falar que tentaram ler depois da minha indicação e não gostaram muito. Eu acho que esse aqui é um livro mais palatável, porque o estilo dele é um pouco mais usual, digamos, né? Tem essa ideia epistolar, mas a narrativa é um pouco mais linear aqui. Mas, nossa, é impressionante, você acompanha, assim, uma mente muito degradada e uma mente que tá sempre em busca da aprovação dos outros e tentando maquinar coisas terríveis, mas que no fundo, no fim das contas, também é uma pessoa simplesmente precisando de amor. E o Mauriac sempre brinca muito também com essa ideia do bem e do mal existente no ser humano e como todo ser humano, por pior que sejam as atitudes dele, sempre tem ali uma fagulha de bem dentro dessa pessoa. É justamente isso que a gente encontra aqui. Uma narrativa ambígua, narrativa em primeira pessoa, não tão confiável, enfim. Eu adoro livros em primeira pessoa. Eu até pensei, assim, que esse livro ficou meio que uma mistura de Dom Casmurro, do Machado de Assis, com A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, para sintetizar, assim, o que eu comecei, né, a pensar no início já dessa leitura. E eu, inclusive, tô com bastante vontade de reler Dom Casmurro, justamente porque eu tenho gostado demais de narrativas em primeira pessoa, de questionar o narrador e de pensar até que ponto ele tá tentando me convencer de alguma coisa. Enfim, maravilhoso, provavelmente esse livro vai ter resenha, porque eu não perco a oportunidade de panfletar esse escritor que eu adoro. Agora as 2 leituras em andamento por aqui, sim, eu estou apenas com 2 leituras em andamento. Algo inédito, eu acho, na história desse canal. Com certeza eu vou pegar uma outra coisa aí ainda esse mês, na próxima semana, porque eu não consigo, né? Mas eu tô bem focada nesses 2 livros, que são livros da área de membros aqui do canal. Então eu quero dar vazão a essas leituras e também focar nelas, porque o meu final de ano foi bem caótico, né? Eu estou lendo, então, o Quo Vadis, desse escritor polonês de sobrenome difícil, Henryk Sienkiewicz, enfim, até o final dessa leitura buscarei descobrir como é que é a fala correta do nome desse autor aqui. E aqui a gente tem um romance que se passa na Roma Antiga, governada pelo Imperador Nero.
E os protagonistas são muito interessantes, porque nós temos primeiro a Lígia, que é uma mulher cristã nesse meio, e Nero foi o imperador que colocou fogo em cristãos, né? Bom lembrar desse fato, então ela é cristã, e se apaixona por ela, e aparentemente ela também está apaixonada pelo Vinícius, que é um romano de fato, né? Que faz até parte aí desse séquito do imperador Nero. Ele conhece, por exemplo, Petrônio, que é autor de Satyricon, e várias figuras históricas aparecem já no primeiro capítulo desse livro, uma loucura. Eu não sou muito conhecedora da Roma Antiga, tenho pouco conhecimento, e esse era um receio meu até de ler esse livro, mas a parte do romance em si é espetacular. A gente vai pesquisando aí, tentando entender melhor o contexto, né? Mas a parte do romance é muito bem escrita, e os personagens também já são bem cativantes. Eu tô gostando muito desse livro, eu tô mais ou menos na página 100 dele, são 500 páginas. Sei que tem um filme também, eu acho que até de 1950, por aí, que é bem famoso e cativou muitas pessoas também. Enfim, eu acho que vai ser um livro que eu vou amar, e tô com altas expectativas. Fiquei um pouco com medo por conta da leitura de Os Noivos no final do ano passado, que eu não concluí, que eu tive que abandonar, porque de fato não estava funcionando de jeito nenhum. Eu estava com abuso já naquele livro, não conseguia mais ver aquele livro na minha frente. Ficou ali como uma menção honrosa do vídeo que eu fiz de melhores leituras de 2025, eu também mencionei os 2 piores livros, sendo que Os Noivos eu não completei, né, mas meu Deus, que leitura penosa. Aí eu tava com medo, né, de Quo Vadis ser também uma decepção, porque também é um romance histórico, geralmente é amado pelas mesmas pessoas que amam Os Noivos, então enfim. Mas aqui está dando tudo certo, tô amando Quo Vadis. E a outra leitura que eu estou fazendo com os membros é este calhamaço, que é a biografia de Winston Churchill, do Andrew Roberts. Estamos chegando mais ou menos na página 200. Acho que eu passei já da página 200. Estou um pouco atrasada em relação ao calendário que eu tinha feito, porque a ideia era ler em dezembro, mas dezembro foi um mês extremamente caótico por aqui. De qualquer forma, eu estou gostando muito da leitura dessa biografia. Eu sempre leio mais devagar, não ficção. Isso é comum aqui neste canal também. Só que essa biografia é muito bem escrita, eu tô gostando muito da forma com que o autor vai colocando os fatos da vida do Churchill, e a figura do Churchill é interessantíssima. Tem muita coisa aqui que eu não sabia, por exemplo, o fato de ele já ter virado a casaca, né, porque ele começa no Partido Conservador, depois ele vai pro Partido Liberal, ele tem aí as suas polêmicas, ele tem opiniões bem específicas sobre retórica, enfim, é uma figura interessantíssima, que eu só sabia praticamente a parte da Segunda Guerra Mundial, da importância dele para a Segunda Guerra Mundial, né? Então aqui a gente tem de fato um desdobramento total da vida do Churchill, desde o nascimento, desde seus pais, ele é filho de um lord com uma mãe americana, enfim. É bem interessante, estou gostando muito dessa leitura também, apesar de ser mais lenta. Essas são as últimas leituras que eu finalizei e o que eu estou lendo neste momento. Já comentem aí embaixo o que vocês estão lendo, o que finalizaram recentemente, o que recomendam ou não para nós. Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida, inscreva-se no canal, a sua inscrição é muito importante. Batemos os 20 mil inscritos deste canal, então muito obrigada a todos vocês que assistem e estão inscritos. Lembre-se sempre que isso é muito importante aqui para o canal crescer também. E até o próximo vídeo.